sejam bem-vindos a mais um roteiro aqui do Renatinho. Dessa vez eu vou fazer para a prova de geografia, que tem como temas clima e relevo. Vamos começar com relevo. Estrutura geológica do relevo brasileiro. Ela é formada por escudos cristalinos e bacias sedimentares. Aqui no Brasil, por ser um território tropical, nós temos características como temperaturas elevadas, chuvas abundantes e atividade geológica reduzida, como vulcanismo, terremoto ou dobramentos. Importância do relevo. Dependendo de suas características, o relevo facilita ou dificulta a ocupação humana. Áreas montanhosas costumam ser mais difíceis para ocupação, mas o relevo também pode ajudar bastante. Principais unidades de relevo. Planaltos. Os planaltos são terrenos altos que podem ser ou planos ou ondulados. Planícies são terrenos planos, geralmente baixos, formados por acumulação de sedimentos. As depressões são áreas rebaixadas. Existem as depressões absolutas, que são abaixo do nível do mar. Existem também as relativas, que são acima do nível do mar, mais abaixo das áreas vizinhas. Montanhas. As montanhas são terrenos altos, fortemente ondulados. E agora vai aparecer uma imagem para explicar mais ou menos as principais unidades de relevo. Pausa o vídeo. Agora vamos para o segundo tema, o clima. Muita gente se pergunta qual a diferença entre clima e tempo, e hoje eu vou explicar um pouco para vocês. Clima é o conjunto de variações na atmosfera em determinado local ou região, e o tempo são as oscilações momentâneas nessa mesma atmosfera. Ou seja, o clima pode ser relacionado à personalidade de uma pessoa, que é como ela geralmente fica, e o tempo pode ser relacionado ao humor, que é como em determinado momento ela pode ficar. Então vamos supor que uma pessoa é super feliz, mas um dia aconteceu uma coisa triste com ela e aí ela ficou triste, né, no caso. Então seria mais ou menos assim, o lugar é normalmente ensolarado, mas aí aconteceu algum fator que fez ele ficar chuvoso em algum determinado momento. Agora eu vou citar alguns elementos climáticos. Temperatura. Temperatura é a mensuração do calor na atmosfera. Pressão. Pressão é o peso ou força exercido pelo ar sobre a superfície terrestre. Bom, vocês devem ter percebido uma diferença de iluminação aqui no vídeo, mas é porque queimaram duas lâmpadas. No final do vídeo eu mostro o que aconteceu. Pressão é o peso ou força exercido pelo ar na superfície terrestre. Umidade. Umidade é a quantidade de água na forma gasosa presente na atmosfera. Radiação é o calor recebido pela atmosfera. Agora eu vou falar um pouco sobre os fatores climáticos. Latitude. Latitude é a diferença de radiação solar sobre a superfície terrestre. Altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura e vice-versa. Massas de ar são porções espessas e extensas da atmosfera. Existem outros fatores climáticos, mas eu não vou citar todos porque nem todos vão ser cobrados na prova. Vou falar sobre as massas de ar que atuam no Brasil. Massa equatorial atlântica. Ela se forma no Oceano Atlântico, na altura da linha do Equador. Ela é quente e úmida. Massa equatorial continental. Elas formam na região ocidental da Amazônia. Ela é quente e úmida. Massa tropical atlântica. Elas formam no Oceano Atlântico, no Trópico de Capricórnio. Ela é quente e úmida. Massa tropical continental. Fica na depressão do Chaco e é quente e úmida. Massa polar atlântica. Fica no Oceano Atlântico, no sul da Patagônia. Ela é fria e úmida. Agora eu vou ficar lendo um pouco as informações sobre os climas do Brasil, porque é muito difícil decorar essas informações. O clima equatorial úmido é influenciado pela massa de ar MEC. Ela é quente e úmida. Ele é quente e úmido. As médias são de 25 a 28 graus. Por ano chove de 150 e por ano chove de 1.500 milímetros a 2.500 milímetros. O tipo de chuva mais comum são as chuvas de convecção. Agora, o clima litoral úmido. Ele é influenciado pela massa de ar MTA, MPA e MEA. Ele fica na Amazônia brasileira. Ele fica no litoral desde Rio Grande do Norte até parte
setentrional de São Paulo. É quente e úmido. A média é de 23 graus e de 1.500 milímetros a 2.000 milímetros de chuva por ano. O tipo de chuva mais comum é a chuva orográfica. Agora o clima tropical continental. Ele pega Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e de São Paulo, trechos da Bahia, Maranhão, Piauí e Ceará. Ela é influenciada pela MEC no verão e pela MTA no inverno. As características são quente e semi-úmido, verão chuvoso e inverno seco. A média é de 20 a 28 graus. E as médias pluviométricas são de 1.500 milímetros por ano. O tipo de chuva é chuva de convecção no verão. Tropical semiárido. Ele pega o sertão do Nordeste, é influenciado pelo MEC, MTA, MEA e MPA. É quente e seco, a média é de 27 graus, chove menos de 1.000 milímetros por ano e a chuva mais comum é a chuva de convecção no verão. Clima tropical de altitude. Ela pega a área de maior altitude, ele abrange as áreas de maior altitude do Sudeste, é influenciado pela massa de ar MTA e MPA, tem os verões menos quentes e os invernos mais frios, de 15 a 21 graus é a média, e chove acima de 1.700 milímetros por ano. A chuva mais comum é a chuva de convecção no verão. O clima subtropical úmido fica no Brasil meridional, é influenciado pela massa de ar MTA, tem verões quentes e invernos frios, com uma amplitude térmica muito elevada, é superior a 1.500 milímetros de chuva por ano, e a chuva mais comum é a chuva frontal. Bom, valeu, esse daqui foi mais um roteiro para vocês aí, para vocês estudarem para a prova de geografia. Eu sei que saiu meio atrasado, provavelmente vocês estão vendo isso aí na segunda noite, porque foi quando eu consegui postar. Então é isso, valeu. Não esqueça de deixar as dúvidas nos comentários, deixar seu like e se inscrever aqui no canal para vocês receberem notificação sempre que você... E se inscrever aqui no Roteiro Renatinho, apertando no sininho do lado para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Valeu! Fui!